Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, que nos ama, nós te agradecemos, porque nós todos que vivíamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, recebemos a misericórdia do Senhor. Toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber, o Senhor Jesus recebeu. O Senhor Jesus morreu e derramou o seu sangue precioso para lavar os nossos pecados, e que assim jamais pudéssemos ser julgados pelo castigo do pecado. E sem nenhum valor a ser pago por nós, fomos considerados seus filhos, e recebemos a esperança gloriosa de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Nós agradecemos por essa imensa graça e damos glórias ao Senhor Deus. Senhor, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus, e através da imensa graça e a palavra do Senhor estamos aprendendo. E dentro do Senhor, o Senhor Deus nos permitiu para que pudéssemos estar em comunhão. E nesse presente momento, nós também cremos que o Senhor esteja no meio de nós. O Senhor está observando cada um de nós e sustentando através da mão de graça e poder. E através do poder do Espírito Santo e a sua palavra, que o Senhor possa nos sustentar e possa nos preencher. Senhor, o restante de nossas vidas, que possamos viver como seus filhos, para que possamos viver sem nenhuma vergonha e assim possamos viver de forma correta e adequada diante do Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos os nossos irmãos e irmãs que estão guardando a fé para pregar o Evangelho, que o Senhor Deus permita o poder da palavra, do Espírito Santo, para que nós todos possamos fazer toda a sua vontade, que é a palavra do Evangelho. Que o Senhor Deus possa conduzir para que todos nós possamos fazer um maior trabalho do Evangelho diante do Senhor Deus. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra, a graça necessária para cada um de nós, o Senhor que nos ensina qual caminho que devemos percorrer. Nesse presente momento, a palavra que o Senhor deseja nos manifestar, a sua santa vontade, que nós possamos compreender, que o Senhor Deus nos permita esse entendimento. E, Senhor, que dentro do nosso país possamos ter mais paz, tranquilidade, segurança, para que nesse último tempo nós possamos viver para podermos pregar o Evangelho diante do Senhor, e assim que sem nenhuma dificuldade nós possamos estar junto com o Senhor, sendo protegidos pelo Senhor. Senhor, as nossas forças, a nossa sabedoria não é capaz de nada. Que o Senhor possa estar conosco, que através da palavra, do poder do Espírito Santo, o Senhor possa estar com cada um de nós. Que através do poder do Espírito Santo, o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos estar com o Senhor. Todo esse tempo nós dependemos somente do Senhor Espírito Santo e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Então, muito obrigado pelo coral. Então, foi um louvor muito maravilhoso, então, glorioso, maravilhoso. Então, eu poder viver junto com o Senhor nos céus. Ouvindo esse louvor, eu tive a vontade de querer ir logo para o Senhor. Então, enquanto nós vivemos neste mundo, então, parece que é a esperança das nossas vidas, mas logo esse sonho irá se cumprir. Então, vamos procurar Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Palavra de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Vamos ler todos juntos devagar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e poder e a glória para sempre. Amém. Eu fui muito bem para a missão das Filipinas. Então, foi um tempo glorioso, bem precioso. Então, como vocês já sabem muito bem, então, Filipinas é um país que tem mais de 100 milhões de habitantes, um país bem grande, são várias ilhas, e dizem que são milhares de ilhas também. E atualmente, a nossa missão da nossa igreja então, o número de missionários que nós temos ali são de 21 que estão ativos no local, e os missionários, pastores nativos são 69 que estão todos juntos, esforçadamente pregando o evangelho. E o número de igrejas que nós temos é por volta de 100 igrejas e 54 centros, realmente de centro da missão para treinamento de teologia. E nós ouvimos várias notícias sobre o evangelho e eu pessoalmente fui lá para verificar como estava o andamento. Então havia muitos pastores e os 69 pastores nativos se reuniram todos juntos no local do retiro. E nós realizamos o centro, a oficina para os pastores, treinamento de pastores. E também nós, em 2 lugares diferentes, tivemos a reunião dos líderes. E por volta de 1.300 líderes se reuniram. Então foi um momento gracioso que nós tivemos e emocionante. Porque quando nós olhamos para Filipinas tem muitas dificuldades. E no meio de um ambiente bem complicado, muitas pessoas estão guardando a fé. E tem muitas pessoas que recebem a salvação e estão guardando a fé para pregar o evangelho. E somente com esse fervor do evangelho, eles estão vivendo a vida deles. Então, se nós olharmos dessa maneira, em contrapartida, a Coreia do Sul é um país muito livre, muito confortável para se viver. Claro que Filipinas também é pacífico, é um lugar livre. Então, mas como vocês sabem, então lá acontecem muitas dificuldades. Então, mas todos os santos que receberam a salvação, eles
conseguem superar essas dificuldades e eles não realmente recuam devido a essas dificuldades, eles guardam a fé para viverem a vida de fé. Então, da outra vez, nós tivemos os furacões, tempestades, e tivemos onde a tempestade levou até o telhado de várias igrejas. E por trás disso também, atrás do retiro, a parede realmente caiu aos pedaços e nós reconstruímos todo o local do retiro. Tem um lugar bem longe de Naga, então nós fomos de avião para aquele lugar. E lá veio tanta chuva que teve muitos realmente danos. E eu acredito que lá já foi restaurado bastante. Então as igrejas da Coreia do Sul e, claro, a igreja central de Seul também. Então todos os nossos irmãos e irmãs oraram e nós fizemos as ofertas, nós fizemos o bazar. E isso se torna uma grande ajuda. O Senhor Deus permitiu um momento para que nós pudéssemos ter esse consolo diante do Senhor e nós temos um grande agradecimento. Então, nesse último tempo, nós estamos vivendo a missão mundial. Claro que existem muitas dificuldades, mas o Senhor Deus ele está operando no meio disso. E nós sabemos que existe essa santa vontade do Senhor Deus para que muitos espíritos recebam a salvação. Nós estamos cumprindo essa vontade do Senhor. Então, como o Senhor já disse, então, ao ver esses sinais, é preciso que nós saibamos que o Filho do Homem jaz às portas. Então, o sinal da vinda do Senhor Jesus já se cumpriu todo, realmente, na nossa geração. Não existe mais nada que esteja faltando para ser cumprido. Então, antes que essa geração passe, o Senhor disse que tudo realmente vai chegar um momento onde tudo vai chegar ao fim. Então, quando nós pensamos sobre isso, então, enquanto nós estivermos vivos, então acredito que o Senhor há de vir. E nesse último tempo, quando nós recebemos a salvação, então todos os santos, realmente ao estarem juntos para pregar o Evangelho, então nós sabemos que temos esse coração para podermos nos encontrar com o Senhor, é uma grande bênção do Senhor. Então, por que o Senhor ele não vem logo? Quando nós começamos a pensar nesses motivos, nós temos muitos espíritos coitados que ainda estão perdidos. Então, se nós olharmos em Jeremias, capítulo 8, versículo 20 também, já diz que passou o verão, já passou o tempo da colheita. Então, o tempo da colheita já está passando. Então, agora, quando começar a chegar a nevada, as ervilhas, as espigas, tudo que está no campo, o trigo, nada pode ser utilizado, não é? Da mesma maneira, precisa colher rápido o que está plantado no campo. Então, mas não há ninguém para colher as espigas que estão no campo. Então, nós podemos pensar que essa é a voz de vários espíritos perdidos que estão chorando, clamando. Então, as pessoas, ninguém pregou para nós, eles podem estar clamando desse jeito. Então, o Senhor já disse que é muito para se colher, mas são poucos realmente os lavradores, os ceifadores. Então, nós podemos saber que nesse último tempo, para que muitas pessoas recebam a salvação, então eu acredito que o Senhor ele está retardando realmente a sua vinda. Então, nós sabemos que realmente a paciência do Senhor se torna a nossa salvação. Então, existem muitas pessoas que não podem ser salvas se o Senhor ele chegar muito rápido. E para que muitos espíritos possam receber a salvação, então o Senhor Deus ele está a cada momento nos permitindo o tempo para podermos pregar o Evangelho para esses espíritos perdidos. Então, claro que existem muitas pessoas que podem receber a salvação para se encontrar com o Senhor, mas o mais importante é viver uma vida de fé para não se envergonhar ao se encontrar com o Senhor. Mas eu acredito que existem muitas pessoas que não conseguem fazer o mesmo.
Então nós podemos dizer que todos os cristãos, então de forma correta, como cristãos verdadeiros que nasceram de novo, nós temos essa oportunidade que Deus nos permitiu para que nós possamos viver com os seus filhos adequados. Então, muitas pessoas que receberam a salvação, realmente eles viverem de forma adequada diante do Senhor, que o Senhor Deus realmente permite essa graça para que nós possamos estarmos diante do Senhor sem nenhuma vergonha. É por isso que esse tempo precioso que o Senhor nos permite é um tempo tão precioso que nós não devemos desperdiçar, penso eu. E não somente em Filipinas, mas em vários lugares do mundo, no meio da dificuldade, o Evangelho está sendo pregado. E todos os dias o número de salvos está aumentando. E no meio dessa dificuldade, nós temos muitos irmãos e irmãs que estão guardando a fé para pregarem o Evangelho. E eles não somente estão orando fervorosamente, mas nós todos que recebemos a salvação como salvos diante do Senhor Deus, acredito que nós devemos viver uma vida realmente mais esforçada diante do Senhor. Então, como da última vez, como nós já ouvimos a palavra de Mateus capítulo 6, eu preguei um pouco sobre a oração que o Senhor ele nos ensinou. Então, nós estudamos somente uma palavra e o tempo todo já passou. Qual foi a palavra que nós estudamos? Pai nosso que estás nos céus. Our Father in Heaven. Então, eu não sei falar inglês. Então, mas Pai nosso que estás nos céus. Então, essa única palavra realmente é uma palavra muito impressionante. E eu sinto isso. Então, Ele está nos céus, quer dizer que Ele criou os céus, todas as coisas, esse nosso Pai. Ele está sobre toda a criação. Então, o Criador, ele não está dentro da criação. Ele está sobre a criação. Então, isso quer dizer que o Senhor, que criou todas as coisas, ele está sobre toda essa criação do Senhor. Então, é por isso que o Senhor, que criou todo este universo, que governa sobre todo este universo, ele está sobre tudo isso. E esse Senhor se tornou o nosso Pai. Então, imaginem numa coisa dessas. Então, será que isso é uma história que foi criada? Não, é fato real. É por isso que nós podemos chamar agora esse Senhor Deus de Pai. Nós recebemos realmente esse privilégio. E agora podemos chamar de nosso Pai. E não somente realmente meu Pai, mas é nosso Pai. E é por isso que enquanto eu penso sobre essa palavra, realmente existe um significado tão profundo, impressionante ali dentro, que é tão glorioso, espiritual, nesse seu conteúdo que está incluso. Então, antigamente, realmente as outras igrejas do mundo, seja metodista, adventista, realmente acredito que enquanto nós vivíamos a nossa vida realmente religiosa, em qual seja a denominação, seja domingo, realmente sábado, acredito que a maioria deve ter feito o Pai Nosso, não é? Então, na realidade, o Pai Nosso é a oração bem longa que o Senhor ele fez antes da sua morte. Então, nós sabemos que a oração do Senhor Jesus como o sumo sacerdote, e esse é o Pai Nosso que o Senhor ele fez. É por isso que a palavra de Mateus, capítulo 6, eu já escolhi o título para ser a oração que o Senhor Jesus ensinou. É por isso que disse para nós orarmos assim. Então, os discípulos, eles pediram para que o Senhor Jesus os ensinasse como que deveriam orar. E o Senhor Jesus os ensinou dessa maneira. Então, mas as pessoas, eles pegam essa oração que o Senhor Jesus ensinou e começam a decorar como se fosse um encantamento. Então, enquanto frequentam a igreja, quando chega no momento do fim, tem muitas pessoas que realmente eles recitam o Pai Nosso como se fosse feitiço ou encantamento, e as pessoas realmente memorizam muito bem. E antes eu gostava muito quando fazia desse jeito, porque eu sabia que estava perto do fim do culto. Então, naquele tempo, realmente aquelas igrejas, elas realmente começavam a memorizar
E eu acredito que deve ter pessoas que devem ter esquecido, porque na nossa igreja nós não ficamos recitando ou memorizando, não é? Claro que é importante nós memorizarmos, porque o Senhor Jesus ele disse para nós memorizarmos. Então, mas não é memorizar como se fosse um encantamento, mas existe um tema importante que nós devemos saber aqui. Então, assim o Senhor ele está nos ensinando a oração exemplar que devemos ter. E ali dentro existem as palavras e temas importantes. E é por isso que agora nós lemos essa oração. Quando nós lemos várias vezes, naturalmente podemos decorar. E não somente essa palavra, mas a Bíblia, quando nós lemos somente em voz alta, então nós podemos realmente decorar de forma natural. Então não precisamos decorar essas músicas famosas do mundo. E também, realmente nós temos vários realmente cantores e famosos da nossa igreja, que frequentam a nossa igreja, mas vocês precisam decorar só o nome deles, tá? Não precisa decorar o nome dos outros. Só decorem bem a Bíblia. Então, realmente eu já preguei realmente da outra vez. Então vamos pensar um pouco sobre Pai nosso que estás nos céus. Então, o Pai que criou todas as coisas. Esse Senhor Deus, Ele é o nosso Pai. Então é por isso que em João capítulo 1, ele já disse, 1 João capítulo 1 já disse, realmente aqueles que o recebem, quando nós recebemos a salvação, nós recebemos ao Senhor. Então, aqueles que o recebem, aqueles que creem no seu nome. Então, crerem no nome do Senhor quer dizer que creem que o Senhor Jesus o salvou. Porque o nome do Senhor Jesus é salvação. Então, isso significa ter o poder de ser chamado filho de Deus. Então, naturalmente, quando nós recebemos a salvação, nos tornamos filhos de Deus. Então, quando você nasce como filho de um rei, você se torna um príncipe. Da mesma maneira, quando você nasce um filho de um homem rico, você vai se tornar herdeiro. Então, o Senhor Deus, o Criador, agora ele se torna o meu Pai. Então, isso é algo incrível. É por isso que em Romanos, capítulo 8, versículo 17 em diante, ele já diz que nos deu realmente o direito para sermos herdeiros. Então, agora nós somos filhos que fomos adotados diante do Senhor Deus. Agora podemos chamar de Abba, Pai, espíritos de filho. Então, quer dizer que nós antes não éramos filhos, mas pelo Senhor Jesus Cristo nós nos tornamos filhos. E assim nós agora temos espíritos de filho, de adoção diante do Senhor Deus. O espírito de adoção. Então, assim podemos chamar de Abba, Pai. Então, o Senhor Deus agora se tornou o nosso Pai. Então, isso é uma palavra que sai automaticamente da vida, como uma criança pequena chama pai e mãe, realmente mesmo que nós não ensinemos, naturalmente ele pode falar essas palavras, porque é um som da vida. Então, isso é algo natural que eles realmente podem dizer. Então, uma pessoa que não tenha recebido a salvação pode chamar Deus de pai, mas não adianta, Deus não é pai dele. E se você tem Deus como pai, você é herdeiro. Então isso quer dizer que você vai herdar as coisas de Deus. Então o Senhor Deus ele se tornou o nosso pai. Todas as coisas de Deus agora se tornaram meus. A casa do Senhor Deus agora é minha também. Então é por isso que em João capítulo 4, realmente o Senhor Jesus disse que existem muitas moradas na casa de meu pai. Então a casa realmente do reino de Deus. O Senhor Deus já preparou todas as coisas para que nós possamos tê-las. Então, que pai que não prepara todas as coisas para o filho, não é? Da mesma maneira, até os pais deste mundo preparam as coisas pelos filhos, mas o Senhor Deus, o Criador, o Onipotente, Ele preparou tudo para dar tudo para os seus filhos. E nós agora estamos numa posição onde nós podemos receber isso, então, porque nós nos tornamos em herdeiros do Senhor, juntos com Cristo. Nós agora somos co-herdeiros junto com Cristo. E agora, para que nós possamos receber a glória com Ele, precisamos receber pelo sofrimento junto com Ele. E em Efésios, capítulo 2, como nós já havíamos dito antes, nós estamos só revendo novamente como o que eu havia pregado na outra vez. Efésios capítulo 2, versículo 19, já disse que nós já não somos nem estrangeiros, nem forasteiros, mas nós agora somos a família de Deus, nós somos cidadãos dos céus.
Então é por isso que agora nós todos somos a família de Deus. Nós temos o Senhor Deus como a nossa família. E agora nós estamos dentro de um grupo que fazemos parte. Não é? Isso não é algo incrível? Então agora nós não devemos esquecer quão impressionante é isso, a nossa cidadania, a nossa identidade. É por isso que nós nos tornamos irmãos e irmãs que recebemos a salvação junto com o Senhor. Então o Senhor, que agora é o nosso Pai, então agora nós somos irmãos e irmãs através do Senhor Jesus. Então como isso é algo incrível, pensem só. Então é por isso que o Senhor Jesus também, ele se tornou o irmão mais velho dentre muitos irmãos. Então antes, quando ele morreu como o filho unigênito. Mas agora o Senhor, depois de ter morrido e ressuscitado, realmente é como se fosse uma erva caindo na terra e morre, uma espiga caindo na terra morrendo, pode dar muitos frutos. Como em João capítulo 20, Maria Madalena que veio procurar ao Senhor Jesus. Então realmente o Senhor Jesus apareceu diante dela e disse, realmente meu Pai, vosso Pai. Então agora o meu Deus é o vosso Deus. Então agora vá aos meus irmãos. E é por isso que agora nós não temos vergonha de chamar de irmãos. Então agora o meu Pai se tornou o vosso Pai. Agora somos todos irmãos e irmãs diante do Senhor. É por isso que dentro de muitos irmãos, o Senhor ele se tornou o Filho primogênito e agora nós nos tornamos em seus irmãos. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 9. Então nós todos que recebemos a salvação, todos os santos, agora nós temos o Senhor Jesus, que é o irmão realmente mais velho. Então agora nós, para que possamos ter essa imagem dele, o Senhor, ele já decidiu tudo isso desde o princípio. Então é por isso que o irmão mais novo, ele precisa se parecer com o irmão mais velho. Então se o irmão, ele é uma pessoa incrível, que anda de uma vida correta, o irmão vai seguir essa vontade do irmão mais velho. Então agora nós somos os irmãos do Senhor. Então agora nós precisamos receber essa imagem do irmão mais velho. E é por isso que o Senhor ele nos salvou. E agora nós que fomos salvos, agora precisamos ter essa imagem do Senhor. E é assim que nós precisamos nos parecer com o Senhor. Como em Mateus capítulo 5, versículo 8, o próprio Senhor Jesus ele já nos disse para nós sermos perfeitos como o nosso Pai que é perfeito nos céus. Então nós precisamos ser perfeitos como é o nosso Senhor Deus que é perfeito. Então o Senhor Deus é santo, é perfeito. E é por isso que nós agora que temos o nosso Pai que está nos céus. E assim como Ele é perfeito, sede vós também perfeitos. Então como é que nós podemos nos tornar perfeitos? Perfect. Então como é que nós podemos nos tornar perfeitos como o Senhor? Como é que um homem pode se tornar como Deus? Então, mas ao receber o amor do Senhor, ao receber a vida do Senhor, então o Senhor recebendo o Espírito Santo para nós, agora, cada momento mais, nós podemos nos parecer com o Senhor. Então, quando nós recebemos a salvação, então nós éramos pecadores imundos para receber o castigo eterno diante do Senhor Deus, nós vivíamos conforme o diabo, mas agora recebendo a salvação, nós agora nos tornamos filhos do Senhor Deus. Então agora as pessoas que receberam o reino do Senhor Deus como herança. Então agora o Senhor está dentro de nós e Ele está mudando as nossas vidas, agora como filhos do Senhor Deus. Então para que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus, esse reino glorioso do Senhor, para que nós possamos ver esse reino dos céus tão glorioso, tão lindo. Então o Senhor Deus ele vai nos transformando até que nós possamos nos tornar em pessoas adequadas para entrarmos nesse reino do Senhor Deus. É por isso que o nosso Pai, que está nos céus, que é perfeito, sejam vós também perfeitos. Então quer dizer que nós vamos nos tornar perfeitos cada momento mais. E é por isso que o Senhor Jesus ele já disse, quem viu a mim, viu ao Pai. Então nós não podemos ver ao Senhor Jesus, mas esse Senhor Deus que é invisível, ele veio com formato de homem, que é o Senhor Jesus. E é por isso que o Senhor Jesus já disse, realmente, quem viu a mim, viu ao Pai. Então é por isso que depois que o Senhor Jesus ele partiu, então agora nós todos nos tornamos filhos do Senhor Deus,
E agora nós precisamos ter essa imagem do Senhor que precisa ser formada cada momento mais dentro de nós. Então, no tempo da transformação, o nosso corpo também vai ser transformado com o Senhor. Como em Filipenses capítulo 4, realmente na vinda do Senhor, esse corpo tão baixo e fraco vai se tornar transformado como um corpo glorioso diante do Senhor. Então, assim como a cigarra que se transforma da larva para a cigarra e sai voando, como a lagarta que se torna numa borboleta tão linda e sai voando. Então, imagine só isso. Então, quando nós vimos uma coisa dessas, realmente nós podemos dizer que esse corpo tão baixo, tão fraco, agora pode se tornar um corpo glorioso, que jamais perece, agora pode se tornar um corpo realmente tão agradável diante do Senhor Deus, e precisa ser transformado cada momento mais. Como em 1 João capítulo 3, versículo 1 já diz: Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então quer dizer que nós, o que é isso? Somos chamados filhos de Deus. Então, realmente ainda não foi manifestado como é que nós iremos nos tornar com filhos do Senhor Deus. Então, mas claro que no momento agora nós podemos viver uma vida coitada, uma vida realmente que podemos ser desprezados pelas pessoas do mundo. Então, ainda não temos o formato real de como é que iremos ser transformados, mas quando o Senhor ele vier, nós iremos nos tornar como Ele. Nós vamos ser iguais ao Senhor. Então, nós precisamos ser transformados como o Senhor para que nós possamos enxergar como o Senhor. Então, quem for transformado como o Senhor vai poder ver as mesmas coisas que Ele vê. Realmente vai poder ter as coisas gloriosas como o Senhor. Então, para todos aqueles que têm essa esperança diante do Senhor, nós temos esperança gloriosa diante do Senhor. Então, agora nós todos podemos ser puros como o Senhor, Ele é puro. Então, o Senhor Jesus, como Ele é puro, realmente nós todos, realmente podemos ser purificados como Ele. Quer dizer que nós iremos ser discernidos do que é algo que é sujo. Então, agora nós nascemos como pecadores, nós éramos pessoas cheias do pecado, mas agora, depois da salvação, cada momento mais a nossa vida foi mudada. Então, isso precisa acontecer com certeza. Então, agora nós todos precisamos ser transformados, precisamos realmente purificar as nossas vidas como o Senhor, precisamos santificar. Então, da mesma maneira como na palavra de Gálatas capítulo 4, versículo 19, realmente até o apóstolo Paulo, ele já disse que nós recebemos a vida do Senhor e recebemos o Espírito do Senhor. Então agora o coração do Senhor precisa ser formado em nós. É por isso que ele disse, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A mãe passa por diversas dores de parto para dar à luz aos filhos. E também para criar esse filho, realmente passa a vida toda com grandes dores. Realmente dá a vida, cozinha, realmente cuida deste filho para sempre, não é? Assim como o Senhor Deus Pai, realmente até que nós possamos ter a imagem do Senhor, o Senhor, Ele cada momento mais Ele nos conduz. Então nós todos também podemos ver que realmente a pessoa que recebe a salvação não é simplesmente recebendo a salvação e ali acaba, não. Realmente o apóstolo Paulo já disse que ele passa por essas dores de parto continuamente. E assim essas dores realmente vai fazendo com que nós vamos nos tornando cada momento como o Senhor. Como em 1 Pedro, capítulo 1, realmente já diz que nós fugimos de algo que é corruptível deste mundo. Então agora nós participamos realmente dessa imagem de Cristo. Então a imagem do Senhor Deus é formada dentro de nós. Não é algo incrível? A imagem, a personalidade de Cristo é ser formada em nós. Nós precisamos nos tornar desse jeito. E isso não é algo pela nossa própria força, mas isso é algo que o Espírito Santo faz. Então agora nós todos, através do poder da palavra, do Espírito Santo, ele vai mudando nossa vida por completo. Para que assim nós, quando nós tivermos a vida do Senhor, possamos ser transformados de forma tão gloriosa, incrível, linda diante do Senhor Deus, para que nós possamos entrar para a glória de Deus. Os anjos do Senhor Deus jamais podem se tornar filhos do Senhor Deus. Não podem se tornar as noivas de Cristo também? É por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 24, diz que todos os anjos são espíritos de servidão, são aqueles para serem serventes, servos do Senhor. Então eles não foram realmente
salvos pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus não foi enviado para salvá-los. Então, mas nós precisamos saber que eles existem desde a criação para nos servirem. E todos nós que recebemos a salvação precisamos saber que cada um tem esse espírito, esse anjo da guarda, realmente protegendo de forma espiritual. E é por isso que agora nós todos realmente temos esses anjos que estão guardando e protegendo a vida de todos os salvos do Senhor. Como na palavra de Hebreus, o Senhor ele já disse que ele realmente castiga a todo seu filho. Então, porque se fosse filho de outra pessoa, ele não castiga. Mas se seu filho está errado, realmente o pai realmente castiga bem grandemente, não é? E se não obedece, bate no filho. Então eu, quando era pequeno também, claro, eu tinha realmente 5 irmãs mais velhas e depois eu fui o último a nascer, o sexto, que era o único menino. Então, realmente, antes as minhas irmãs cuidavam de mim a ponto de não deixar nem o meu pé tocar no chão. Não era somente minha mãe, mas as minhas irmãs sempre andavam comigo no colo. Eu era um filho realmente precioso naquele tempo, porque eram 5 filhas, um filho. Então, eu não lembro de eu ter apanhado de meu pai, mas eu lembro de ter apanhado bastante da minha mãe. Porque a mãe amava bastante. É por isso que a mãe sempre deixava pendurado num lugar bem alto, realmente a vara. Então, porque de dia, se ela deixa no lugar realmente bem baixo, onde eu posso alcançar, eu ia pegar e quebrar. Então, realmente, sempre quando eu errava, fazia alguma coisa de errado, minha mãe não me batia direto. Minha mãe olhava para a vara, depois olhava para mim. Depois outro dia olhava para a vara e olhava para mim. E ela não batia de uma vez, toda hora. Ela ficava esperando, 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 esperando. E ela, não sei como é que ela tinha uma memória tão boa. Ela escolhia um dia para me castigar, dizendo: no dia tal, 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 você fez isso. Naquele momento você fez isso, isso, isso. E é por isso que realmente aquele realmente que não castiga o seu filho, realmente tarda em punir o filho, realmente ele está estragando a vida do filho. Então, realmente tem pessoas que ficam com pena do filho, não batem, não castigam. Então, esse é aquele que odeia o seu filho. Então, aquele que realmente ama o filho, realmente cedo castiga o filho. Então, nós precisamos saber que o Senhor Deus, ele nos castiga também de diversas maneiras. Então, agora, para todos os salvos, o Senhor, realmente para todos os filhos, realmente o Senhor, ele castiga. Então, se não existe castigo, nós, o que? Somos bastardos? Não somos filhos. Então, se nós erramos, então o Senhor, ele realmente não me castigou, pastor. Parece que eu sou caçula. Então, parece que ele fala, parece que o pastor, parece que o Senhor Deus está me deixando, porque nunca aconteceu nada de ruim comigo. Não existe caçula diante do Senhor Deus. Realmente, se não existe castigo diante de Deus, é porque você deve ser, pelo visto, um bastardo, não um filho. Então, o Senhor Deus, ele ama, é por isso que ele castiga. Então, o Senhor Deus, realmente, ele de forma severa, rígida, ele nos castiga. Nós precisamos saber disso. Então, o castigo realmente se manifesta de diversas maneiras. Pode ser pela doença, e isso não estou dizendo que realmente só porque você pecou, você sempre vai ter castigo. Não, não é isso. Então, como doença, mas olha o apóstolo Paulo não fez nada de errado, mas ele tinha doença de pele. Por quê? Porque o Senhor Deus realmente olhava e queria evitar de que ele se tornasse arrogante. Então pode ser que o Senhor Deus ele estrague a saúde porque essa pessoa realmente tenha feito algo de errado, estragado essa saúde, mas também pode ser que o Senhor Deus ele realmente permita esse sofrimento, assim como Paulo que permitiu o sofrimento realmente de espinhos no corpo, que não mata, mas dói. Então, porque ele achava que ele poderia se tornar arrogante por ter sido tão imensa a graça do Senhor Deus. Mas dentre realmente os castigos, existe o castigo do Senhor Deus que ele permite como doença. Então é por isso que o doente ele precisa orar diante do Senhor Deus e precisa orar como? Realmente confessando os seus pecados. Então realmente precisa viver confessando os seus pecados. Então, se ele simplesmente ora sem o coração de se arrepender, não está certo. É por isso que o castigo do Senhor Deus pode vir como
realmente doença. Pode ser que os pais eles estejam cometendo algum erro e os filhos são condenados através dos pais. Olhem só, os filhos que morreram, não é? Por conta do pecado de Adão, de Davi. Então, da mesma maneira, realmente pode ser que não seja a doença física, mas pode ser mental também. O Senhor ele já disse que para o insensato, realmente a insensatez realmente pode se tornar o castigo do Senhor. Isso também é um dos castigos do Senhor Deus. O Senhor Deus ele deseja a sabedoria. E a cada momento, realmente economicamente também, realmente se você tem roubado, tomado de alguém, você pode ficar realmente ciente de que você pode perder mais do que o dobro do que você roubou. E em momentos severos também pode ser que o Senhor ele vá e mate, tome a vida dessa pessoa. Então, porque se o Senhor ele salvou, mas está cometendo esse pecado, o Senhor Deus com certeza há de matá-lo. Então, realmente retornar do seu pecado, não se arrepender. Para essas pessoas, o Senhor ele diz que ele entrega para o Satanás. Então, mas uma pessoa que realmente recebeu a salvação, então agora ele pode receber a salvação no dia do Senhor. Realmente não existe o castigo, mas não existe a perdição. Mas precisamos saber que existe um grande castigo do Senhor Deus. Então nós não podemos simplesmente ficar parados. Nós precisamos saber que essa graça do Senhor Deus realmente está para acabar. Então agora o Senhor Deus, Pai. Então se o Senhor Deus agora é Pai, então nós precisamos saber qual é a nossa identidade. Nós somos filhos do Senhor Deus, agora precisamos saber como é que nós iremos viver diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele não simplesmente nos disse, que nós somos seus filhos sem nada a se pensar. Então, mas nós temos realmente o Senhor e nós nos tornamos seus filhos. Isso é algo incrível. Isso existe uma grande responsabilidade. Então é por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, vamos procurar 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17, vamos ler todos juntos. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então o Senhor, ele não olha a acepção das pessoas, quer dizer, que a aparência, mas julga cada um segundo a sua obra. Então o Senhor, ele está observando para todos aqueles que receberam a salvação. Ele observa o coração, toda a nossa ação, as nossas falas. O Senhor, ele está observando tudo. E dentro da nossa vivência, então o Senhor, ele permite para que nós possamos dar glória ao Senhor Deus, porque possamos alegrar ao Senhor Deus. Pode ser que algo que nós temos pode ser errado. O Senhor, ele não olha a nossa aparência, mas sim como cada um tem vivido diante do Senhor Deus. Então nós sabemos que realmente todos os pecadores eles estão vivendo uma vida para irem para a perdição, realmente eterna, que é do pecado do Espírito. Então nós, enquanto vivemos neste mundo, estamos vivendo como peregrinos. Então, mas eu estou vivendo neste mundo e eu sou peregrino, mas o meu reino é na casa dos céus. Então todos os anjos lá dos céus estão me chamando pela minha vinda. Então eu agora não tenho vontade nenhuma de estar nessa terra, neste mundo. Então agora a minha casa realmente está lá nos céus, junto com o Senhor. Então agora todo mundo, nós sabemos que a nossa esperança está com o Senhor. Então nós agora somos o que? Forasteiros, que daqui a pouco vai passar, tudo vai passar. Então, mas quando nós tornamos em forasteiros estranhos, nós não temos realmente mais o medo de ir para o inferno ou daquilo, mas sim é o temor diante do Senhor Deus. E nós precisamos agora concluir a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor Deus, porque pode ser que agora eu cometa um erro diante do Senhor devido aos meus pecados. Então isso pode dizer que ali existe um grande castigo realmente adequado diante do Senhor Deus. Então é por isso que nós precisamos viver com temor e tremor. Então nós precisamos cumprir esse temor e tremor. E isso não é simplesmente a salvação só por palavras, mas sim
é da vivência. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa viver como uma pessoa salva. Quer dizer que isso é a salvação, realmente, da personalidade também. Então agora o Senhor que está observando a nossa vida, todas as pessoas que o chamam de Pai. Então dentro da sua vivência, nós agora precisamos ter realmente medo do Senhor Deus. Então nós temos o Senhor que é o Deus da palavra, realmente Ele há de nos julgar realmente com grande castigo. Nós precisamos ter realmente esse temor diante do Senhor Deus. Vamos procurar 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Então, versículo 1 e 2, vamos ler todos juntos. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação do temor de Deus. Então, agora ele está dizendo para todas as pessoas que foram salvas. Então, agora nós temos essa promessa, e agora nós temos o Senhor Deus que se tornou o Pai. Então agora existe essa palavra que o Senhor está dizendo que nós nos tornamos os seus pais. E agora, como seus filhos, nós precisamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Então isso é que nós vivemos realmente temendo ao Senhor. Nós realmente precisamos aprender a temer ao Senhor. Então, as pessoas do mundo, eles pecam, vivem ali, para lá, sempre se escondendo. Então nós não sabemos se eles vivem a vida desse jeito, mas não existe maneira de você escapar do Senhor Deus. Então todas as pessoas realmente têm ao Senhor, que o Senhor está observando a vida dessas pessoas todas que foram salvas. E é por isso que agora nós precisamos cumprir essa perfeição dentro do Senhor. Agora, cada momento mais nós precisamos tornar perfeitos como o Senhor. Então ser perfeitos, ser santos tem o mesmo significado diante do Senhor. E é por isso que agora nós precisamos aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Então purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Agora nós precisamos nos discernir. Todas as nossas palavras, nossas ações, precisamos todos os dias agora renovar. Então, da mesma maneira, agora nós todos temos a carne e espírito. Então, pode ser que nós aprendemos algo errado, nós aprendemos alguma coisa errada realmente deste mundo, e isso quer dizer que isso contamina o nosso espírito. Então, agora nós que estamos sujos de todas as coisas deste mundo, precisamos aqui purificar a nós mesmos todos os dias. Eu não sei quantas vezes ao dia lavamos a mão, lavamos o rosto, de noite tomam banho também. Todas as pessoas se esforçam, se dedicam para estarem limpas, não é? As irmãs mais ainda, não é? Passando assim, ó. Então, realmente, para serem bem vistas, então nós precisamos nos cuidar, nos adornar para sermos bem vistos diante do Senhor. Então, para a carne nós fazemos tão bem, nós queremos parecer limpos, e o coração, mas é a parte espiritual. Está se sujando e as pessoas não sabem. Então, o nosso corpo e espírito agora precisa ser purificado. E se nós olharmos em Mateus capítulo 12, versículo 50. Então, Mateus capítulo 12, versículo 50. Mateus capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, o Senhor Jesus, ele ajuntou várias pessoas e está dizendo a elas. Então, eis aqui os seus irmãos, e tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. E o Senhor Jesus perguntou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Apontou para os discípulos e disse, olhem para os meus irmãos e irmãs. Então é por isso que ele disse, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é o meu irmão, irmã e mãe. Então nós recebemos a salvação pela graça do Senhor Deus.
nós estamos vivendo conforme a vontade do Senhor Deus, porque recebemos a salvação. Então, agora, por nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, nós temos os irmãos e irmãs dentro do Senhor, porque nós nos tornamos irmãos e irmãs, filhos do Senhor Deus. É por isso que Efésios, capítulo 2, versículo 19, conforme a palavra do Senhor, então nós somos a família do Senhor Deus, nós nos tornamos irmãos e irmãs. Se nós olharmos para a família da carne, em algumas dezenas de anos essa família acaba. Então, acaba rapidamente. Então, mesmo que você vá para o céu, se nós falarmos, vamos nos reunir em família, será que vai existir uma coisa dessas? Não existe nada como isso. Então, todas as relações deste mundo, com certeza vão acabar no reino dos céus. É um pouco triste, mas após nós recebermos a salvação, nós precisamos ter essa amizade espiritual, essa proximidade espiritual, porque juntos nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, juntos nós precisamos estar próximos diante do Senhor Deus, porque quando formos para o reino de Deus, nós estaremos próximos. Então a relação realmente mundana, tudo vai acabar. Então, realmente, as pessoas começam a ficar tristes, dizendo, minha família não pôde vir aqui dessa vez, eu estou triste. Não, não existe isso, essa relação familiar toda vai acabar. Em Lucas capítulo 10, nós podemos ver o homem que foi para o inferno, o rico que foi para o inferno, ele tinha muitas dessas relações, essa intimidade, não é? Então, ele buscava a sua família, não é? Porque depois que ele foi para o inferno, ele tinha um mendigo Lázaro na frente da sua porta, da sua casa, estava ao seio de Abraão. Mas já que ele estava no inferno, ele está dizendo, eu tenho 5 irmãos. Por favor, envie Lázaro para pregar para os meus irmãos, para que eles não venham a sofrer nesse lugar onde há sofrimento. Então, um homem que foi para o inferno, mas olhem só como ele pensa tanto, tem essa intimidade fraternal. Então, ele não quer que os irmãos venham para o inferno como ele. E o que Abraão está dizendo? Então, enquanto estava no mundo, você recebeu todo o seu consolo neste mundo, mas Lázaro recebeu o sofrimento. Então, e sem poder enviar a Lázaro, nós temos os Moisés e os profetas, quer dizer que existe a palavra de Deus. Então, ele disse, não, claro que não, eu também, quando tentei ouvir a palavra, eu não consegui ouvir, mas se alguém que morreu ressuscitar e for pregar para eles com certeza vão ouvir. Mas ele disse, se não ouvirem ao profeta, Moisés e aos profetas, mesmo que alguém que realmente depois de morto ressuscite, eles não ouvirão. Então, mesmo que não ouve a palavra da Bíblia, da palavra de Deus, mesmo que alguém que morreu ressuscite e diga para essa pessoa não crê. Então, pensem bem, realmente, quando nós formos para o reino dos céus, não teremos esses tipos de relações carnais. Então, se nós olharmos para a nossa família que não recebeu a salvação, nós iremos estar em sofrimento, não é? Porque nós iremos desejar que eles pudessem receber a salvação, mas eles não vão ter recebido a salvação e estiverem neste mundo, vai ser uma tristeza, uma aflição. É por isso que carnalmente, então essa relação familiar que nós temos acaba em algumas dezenas de anos. Então nós temos uma responsabilidade por algumas dezenas de anos. E é por isso que dentro de Cristo, dentro do Espírito Santo, essa família espiritual que foi formada, ela vai se manter para a eternidade. Então, uma pessoa que recebeu a salvação vai viver juntas no reino dos céus para sempre. E isso vai se manter para a eternidade. Então, quem quiser viver no reino dos céus juntos para sempre, precisa aprender a viver neste mundo. Mas nesse mundo nós temos as relações, não é? As restrições, porque existe a sua casa, o seu carro, a sua vida, a sua família, todo mundo vive separado. Então você se aproxima mais da sua própria família, não é? E é por isso que carnalmente
Nós temos várias restrições. Então, claro que é verdade que nós estamos mais próximos dos irmãos e irmãs, mas nós consideramos bem mais em conta o sangue, não é? Mas o espírito é muito mais precioso do que o sangue. Então, mais do que a família realmente carnal, a nossa família espiritual é muito mais próxima do que nós. Então, é porque nós estamos tendo várias restrições enquanto vivemos neste mundo, é por isso. Então, vamos procurar João capítulo 14. Vamos procurar a palavra da Bíblia. É melhor nós lermos essa palavra. João capítulo 14. Capítulo 13, perdão. Capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Eu irei ler. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o Senhor está dizendo que um novo mandamento vos dou. Qual é o antigo mandamento, então? Então, nós podemos ver que existem os 10 mandamentos que o Senhor Deus permitiu para o povo de Israel, é o antigo mandamento, mas claro que isso também é amor. É você amar o próximo com todo o seu coração, como a si mesmo, não é? Então, isso quer dizer que o Senhor está dizendo para nós o fazemos. Então, você precisa fazê-lo. E o que é diferente no Novo Testamento? No Novo Testamento é que o Senhor Jesus está dizendo: eu fiz por você, eu amei. Então, agora, com algo que eu já permiti, você precisa fazer. Então, não é para uma pessoa que não tem força nenhuma, pensa bem, uma criança pequena. Você vai dar um saco de arroz e diz para essa criança: vai subir até o monte, leve até lá em cima. É possível? Não, é impossível. Então, mas, se esse é o mandamento do Antigo Testamento, agora do Novo Testamento, o Senhor Deus agora lhe dá a força para levar, para ir lá para cima. Então, no Novo Testamento, então o Senhor já disse, realmente um novo mandamento vos dou, amei-vos uns aos outros como eu amei a vós outros. Assim como eu vos amei, é para nós nos amarmos. Então, se nós recebemos a salvação, nós compreendemos o amor do Senhor. Então, é por isso que nós agora, através do Espírito Santo, nós temos o amor do Senhor que foi preenchido dentro do nosso coração. Então agora esse amor do Senhor entrou dentro do meu coração. O Senhor derramou o sangue do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 5. Então o amor do Senhor foi realmente despejado em nossos corações, derramado em nossos corações. É por isso que agora com esse amor que o Senhor ele nos amou, nós precisamos amar os irmãos. Então nós temos a força de amarmos os irmãos. Este é o salvo. Então, assim como o Senhor ele nos amou, então, assim como o Senhor tem nos amado, deu a vida por nós. Da mesma maneira, nós também precisamos amar uns aos outros. Então, este é o mandamento do Senhor, o novo mandamento. Então, isso é algo que um novo mandamento que uma pessoa que recebeu a salvação com certeza precisa guardar. Então, assim como o Senhor ele ama, nós precisamos amar. Então, onde há amor, existe vida, onde há vida, existe amor, mas se não existe amor, só existe morte. Então, é por isso que onde existe a vida do Senhor, existe amor. Então, dentro de uma pessoa que recebeu a salvação está o quê? O amor de Deus. Então, o Senhor ele já disse que se nós nos amarmos, então todos saberão que sois os meus discípulos. Então, se nós amamos uns aos outros, todas as pessoas irão olhar para nós e dizer: nossa, será que eles realmente são discípulos de Cristo? Então, qual é a evidência de que nós somos discípulos de Cristo? É que nós amamos uns aos outros. Então, as pessoas do mundo não conseguem amar desse jeito, porque nunca receberam o amor. É individual, só pensam neles, em si, só pensam em como eu vou tomar do outro para poder viver bem a minha vida. Então, isso é algo instintivo do homem. Então, é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação realmente recebeu o amor do Senhor Deus. Então, agora o Cristo nos amou, o amor de Cristo que morreu por nós.
E em 1 João, capítulo 3, versículo 16, também como vocês já sabem, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, quando nós compreendemos essa graça, realmente nós não perecemos, mas temos a vida eterna. Então, mas conforme essa mesma palavra, João capítulo 3, versículo 16 também é o mesmo versículo 16, não é? Então fica fácil de nós decorarmos. Então, realmente nós conhecemos o amor que o Senhor Deus, Ele nos amou. Então, o Senhor, já que Ele nos amou de tal maneira, por isso que agora nós precisamos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, o Senhor, Ele morreu por nós, e agora nós, quanto que amamos os irmãos? Amamos um tanto de dar as nossas vidas pelos irmãos. Não é mesmo? Não é algo incrível? Então, quanto é que nós amamos ao Senhor? Quanto é que nós amamos os irmãos e irmãs? Então, é por isso que agora nós todos podemos ver que não existe nenhum amor maior do que este. Então, agora, se nós fazemos o que o Senhor Deus ele nos ordena, nós somos os seus amigos. Então, o Senhor, para salvar a pecador como nós, ele entregou a sua vida por nós. Então, uma pessoa que compreendeu esse amor, então agora sabe que como o Senhor ele nos ama, nós igualmente podemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Então, mas, em 1 João, capítulo 3, versículo 17, já disse que nós não amamos somente por palavras, mas nós podemos amar realmente com as nossas obras. Não é por língua, mas em obra e em verdade. Então, realmente, se eu quero ajudar um irmão que está na pobreza, o que que me impede? Eu que me impeço? Não, o meu coração, ele fala, eu tenho um coração de querer ajudar, mas a minha carne vai e impede, as minhas obras param. Porque tem um coração de falar, mas eu também estou difícil e não quer ajudar. E não é somente isto. Então, nosso espírito tem a vontade de querer viver conforme a vontade do Senhor Deus, mas a nossa carne odeia uma coisa dessas. É por isso que nós precisamos dominar essa carne que luta contra o espírito dentro de nós, como em 1 Pedro capítulo 2, realmente já disse, é essa carne que luta contra o espírito. E agora, nós, quando temos esse coração de amar ao Senhor que é impedido, como é que nós podemos dizer que o amor do Senhor Deus reside em nossos corações? Então, quanto mais nós amamos, mais se preenche do amor dentro do nosso coração. Então, quando existe uma nascente e eu vou cavando mais ainda, mais a água vai saindo. Mas se aquela nascente ela fica parada, não cava, vai apodrecer aquela água. Então, o amor é algo que você dá e dá e dá mais ainda. E dá tudo. Então, mas se você não tem o coração de ajudar o irmão que está na pobreza, realmente isso apaga o amor dentro do coração. Nós não devemos amar somente por palavras ou por língua. O que é que não consegue amar pela língua? Realmente todos conseguem amar por palavras, mas agora é em obras e em verdade. Realmente sem verdade não é amor. Então é por isso que quando nós falamos em amor, o amor é o novo mandamento que o Senhor Deus ele nos dá. Então é por isso que agora, realmente, se nós amamos uns aos outros, realmente nós podemos ver, ou as pessoas do mundo, eles nos observam e dizem, nossa, eles realmente se amam. Então eles são realmente pessoas que estão se sacrificando pelos irmãos e irmãs. Nossa, essas pessoas realmente são discípulos do Senhor. Então, ser discípulo do Senhor. Então essa é a evidência do Senhor. Então vamos procurar 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 14. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Então eu irei ler. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Então, já que nós amamos os irmãos, nós passamos da morte para a vida. Então, isso é porque nós passamos, não é porque já que amamos, nós passamos da morte para a vida, não. Já que nós sabemos que passamos da morte para a vida, isso é a evidência, é a prova de que nós recebemos a salvação. Então, nós temos recebido a salvação, quer dizer que nós passamos da morte para a vida.
E como em João capítulo 5, o Senhor já disse que realmente quem crê no Senhor realmente não está mais na morte, mas passou da morte para a vida. Então, qual é a evidência de que nós amamos os irmãos e irmãs? Então, tem pessoas que dizem, eu recebi a salvação, mas não conseguem amar ao irmão, odeia o irmão. O que vai acontecer? Então, no versículo 15, realmente para todo aquele que odeia o seu irmão, realmente é homicida. Então, versículo 14. Então vamos ler todos juntos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então, quem não ama, não tem vida nele. Não tem a força para amar. Então, mas uma pessoa que recebeu a salvação, agora tem os irmãos e irmãs, mas pensa bem, esse irmão, irmã, ele vai lá e pratica algo de errado contra ele, e ele quer brigar, quer xingar, não é? Realmente não resolve os problemas dentro do coração. E nós ficamos pensando, será que essa pessoa realmente é irmão? Então, como o Senhor ele já perdoou, você também precisa aprender a perdoar. Então, mas por algo que ele diz que fez de errado contra ele, e ele quer criar uma inimizade contra essa pessoa, odeia. E é por isso que no versículo 15, qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então aqui ele já disse que qualquer que odeia seu irmão é homicida. Então quem odeia realmente não tem a vida eterna nele. É por isso que é algo chamado realmente amor, nós podemos dizer que é vida. Onde existe vida, existe amor. Onde existe amor, existe vida. Sem amor, só existe morte. Então, qual é a evidência de que nós recebemos a salvação? É o amor. E vamos procurar 1 Pedro, capítulo 1. É preciso que nós procuremos para lermos todos juntos. 1 Pedro, capítulo 1, logo depois da epístola de João, nós temos a primeira epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 22, vamos ler todos juntos. Purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, aqui ele está dizendo, na obediência à verdade, você compreender a verdade, é você receber a salvação, então realmente compreendereis a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ter essa verdade em obediência, aceitar a verdade dentro dos nossos corações. Quer dizer que pela fé, quando nós obedecemos, o nosso espírito é purificado. Quer dizer que o nosso espírito é purificado quando nós recebemos a salvação. E da mesma maneira, agora nós podemos amar os irmãos sem falsidade. E nisso, agora, podemos amar os irmãos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então agora o nosso coração é purificado no momento que recebemos a salvação. E agora, sem falsidade, nós precisamos amar os irmãos e irmãs. Então, uma pessoa que recebeu a salvação em espírito, agora pode amar os irmãos e irmãs sem falsidade. Então, o amor também tem amor que tem falsidade. E que amor é esse? Ele diz, se eu me aproximar daquele irmão, como é que eu vou ter um benefício? Então, o amor que é calculista desse jeito é um amor individualista. É um amor que tem um pouco de falsidade ali dentro. Então, uma pessoa que tem um verdadeiro amor, realmente ele não tem uma expectativa nenhuma, ele dá e dá e dá e vai dando tudo. Realmente tudo que ele conseguir. Então, isso é amar os irmãos realmente sem falsidade. Realmente com um coração ardente. Assim, ardentemente amai-vos. Ardentemente, uns aos outros, com um coração puro. Então, o Senhor não disse para amar como se fosse com sorvete gelado. O amor é ardente, é quente. Então, esse amor é
muito importante, que é a evidência da salvação. Então agora nós precisamos amar com esse fervor, com esse calor. Então os irmãos e irmãs que receberam a salvação, agora nós realmente recebemos a salvação, nos tornamos irmãos e irmãs, nós somos pessoas que agora iremos viver no reino dos céus para sempre. E para isso nós também precisamos aprender a vivermos juntos neste mundo. Então, se nós não nos ajudarmos, nós não nos amamos, quem é que vai nos amar? Quem é que vai nos ajudar? Realmente as pessoas do mundo, eles nos odeiam. Então, mas uma pessoa que recebeu a salvação precisa amar uns aos outros. E é por isso, em 1 João, capítulo 2, versículo 14, também já disse, realmente qualquer um que realmente diz que ama o irmão, mas é bom você procurar essa palavra, 1 João, capítulo 4, capítulo 4, vamos ver primeiro o versículo 10 primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, versículo 11. Amados, vamos ler todos juntos. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, aqui ele diz, nisto consiste o amor. Então, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou a nós mesmos e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nós éramos inimigos contra o Senhor Deus por conta do nosso pecado, mas o Senhor Jesus ele morreu na cruz e se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, que nós devemos, isso é o que é obrigatório, isso não é algo especial, isso é algo mandatório, é lógico a ser feito. Versículo 19 e 20, vamos ler todos juntos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Então nós amamos ao Senhor, já que amamos ao Senhor, nós amamos os irmãos e irmãs. E isso é porque o Senhor, Ele nos amou primeiro. Então, o Senhor, já que Ele nos amou, nós o amamos. Então, assim, já que amamos o Senhor, nós podemos amar os irmãos. Então, isso quer dizer que manifesta o amor entre irmãos, quando nós amamos ao Senhor. Então, agora, todos que dizem que amam ao Senhor, mas não amam o seu irmão, é mentira. Então, se você odeia o irmão, então você é mentiroso. Então, realmente, como é que pode alguém que odeia seu irmão realmente é mentiroso? Porque quem ama o seu irmão a qual viu? Quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a quem não viu? Então, da mesma maneira, o Senhor ele já disse que o que nós fazemos para um irmão pequenino, realmente é isso, é fazer o mesmo para com o Senhor. Então, agora nós todos, o Senhor, Ele plantou o amor de Deus em nós. Então, nós obedecemos dentro da palavra diante do Senhor Deus. Enquanto mais nós amamos, mais se preenche o amor do Senhor Deus dentro de nós. Então, quanto mais nós amamos, mais se preenche o amor do Senhor dentro do coração. Então, o coração está cheio do amor do Senhor, o Espírito Santo chegou, vamos dar glórias ao Senhor. Então, é por isso que quando como a nascente nós vamos tirando essa água, mais a água vai transbordando daquele lugar. Da mesma maneira, o amor é pelas palavras, é pelo coração, pelas obras. Nós amamos. Então, isso é a graça que o Senhor ele nos permitiu. Então, nós manifestamos esse amor em obras diante do Senhor. Então, é por isso que agora não é somente por nossas palavras, pelos nossos lábios, mas nós pela língua, mas precisamos amar diante do Senhor Deus em verdade. Então, isso é nós estamos em verdade diante do Senhor Deus.
Então, nós temos recebido a salvação, isso é evidência de que nós recebemos a salvação. Então, quem não ama, realmente está na morte. Então, não odeiem os seus irmãos, entenderam? Então, porque olhem só qual imensa graça nós recebemos diante do Senhor Deus. Recebemos um imenso perdão diante do Senhor Deus. Então, agora o Senhor, Ele morreu por nós. E Ele derramou seu sangue precioso. Mas já que o outro vai e comete um erro para comigo, agora eu não consigo perdoá-lo de jeito nenhum. É isso? Então, assim como o Senhor, Ele me perdoa. Assim como o Senhor, Ele me ama, eu preciso amar o irmão. As pessoas que não creem, realmente não têm esse amor, em verdade. Então é uma pessoa que realmente está indo para o inferno. Nós temos o quê? Misericórdia dessas pessoas. Não é amor para com essas pessoas. Amor é totalmente diferente de amor para com os irmãos e irmãs. Então nós podemos amar uns aos outros em verdade, que são irmãos. Então você compartilha o amor, porque você dá o amor e você recebe o amor. É nisso que você realmente cresce em amor. Então quem não crê, realmente é um amor unilateral, é o que você dá o quê? Ter esse coração de caridade, você ter essa misericórdia, assim como o Senhor Jesus, ele tem misericórdia para as pessoas que não creem. Da mesma maneira, nós agora temos o coração de o que? Ter misericórdia dessas pessoas, ter pena dessas pessoas que realmente não receberam a salvação. É por isso que o Senhor Deus, que é cheio da misericórdia, rico em misericórdia, realmente, o Senhor, quando Ele nos salvou, Ele realmente nos salvou com esse seu grande amor. Então, nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, fomos salvos diante do Senhor Deus por essa imensa graça. Então, agora nós, através dessa imensa graça do Senhor Deus, nós precisamos pôr em prática junto dos irmãos. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora realmente precisa pregar essa palavra para as pessoas que não receberam a salvação, porque nós temos essa pena por essas pessoas. E hoje eu irei pregar até aqui. Então é por isso que nós hoje somos pessoas que recebemos esse amor impressionante do Senhor Deus. Então nós temos esse novo mandamento do Senhor que nós recebemos. E agora o Senhor, como Ele nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. E isso é evidência de que nós somos os discípulos de Cristo. Por isso que agora nós, para podermos dar esses frutos diante do Senhor. Como em Gálatas capítulo 5, qual é o primeiro fruto do Espírito? Qual é o fruto? É amor. Então, o Espírito Santo, ele está dentro de nós e manifesta como amor. Então, é por isso que dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, tem vida, tem o amor. Então, agora nós temos o amor de quer sacrificar pelo próximo. Eu preciso manifestar esse amor. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos, porque nós todos que andávamos no meio da carne, seguindo a vontade deste mundo, nós agora recebemos a misericórdia do Senhor. O Senhor nos amou. E através do sangue precioso que o Senhor Jesus derramou, nós somos salvos diante do Senhor Deus, sem nenhum valor a ser pago através de nós mesmos. Agradecemos por essa imensa misericórdia. Senhor, esse imenso amor que o Senhor Deus manifestou, agora o restante de nossas vidas, que nós possamos manifestar esse amor do Senhor Deus. Senhor, assim como o Senhor nos amou, que nós possamos amar os irmãos e irmãs. E que agora, sem falsidade, nós possamos amar os irmãos. E nós todos realmente possamos manifestar, evidenciar de que nós somos aqueles que temos o amor do Senhor. Então, como irmãos que amamos uns aos outros, para que muitas pessoas, ao nos verem, possam conhecer que nós somos discípulos de Cristo. E assim nós sermos discípulos de Cristo, possa ser manifestado dentro da nossa vivência, e assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos ser conduzidos pela Sua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.